Te conto que está em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A nossa parábola de hoje se chama a parábola da oportunidade. Nossa, essa parábola tem tudo a ver com o começo de semana, né? Conta-se a história de um homem que resmungava o tempo todo contra Deus. Achava que Deus o havia esquecido e por causa disso nada dava certo. Ele era um azarão. Até o dia em que resolve procurar Deus e indagá-lo o porquê dessa situação. Vou focar em algo, encontrar Deus e perguntar o que está acontecendo na minha vida. Na procura de Deus, ele primeiro encontrou um lobo fétido, magro, caindo os pelos e à beira da morte. Perguntou: Onde você está indo? O lobo perguntou para o homem. O homem respondeu: Não tenho tempo para você. Estou procurando Deus para saber o porquê da minha vida. E o lobo pediu para que ele fizesse a pergunta sobre a vida dele também. O homem continuou seguindo. Passando perto de uma árvore feia, seca, sem vida, num lugar árido, ela fez a mesma pergunta: Onde você está indo, homem? E ele respondeu: Estou procurando Deus para saber por que ele não me dá uma chance, nada de bom acontece comigo. Ah, que bom! Pergunta para ele por que estou tão seca, não tenho folhas ou frutos. Né? A árvore pediu esse pedido também. Aí ele, continuando a caminhada, encontrou um castelo onde uma princesa na janela chorava e que lhe pergunta por que ela não consegue se casar, ter um marido. Muito distante, ele vê uma luz e se aproxima dela. A voz de Deus se manifesta a ele, perguntando o que ele veio fazer. Por que eu sou tão azarão, Deus? Por que eu não tenho oportunidade na vida? Deus então responde dizendo: A partir de hoje te darei grandes oportunidades. No caminho para cá encontrou uma princesa linda, né? E que perguntou a mesma coisa. O que eu falo para ela agora, né? Diga que ainda hoje ela encontrará o grande amor da vida dela. Isso era a conversa dele com Deus, entendeu? E Deus, e quanto à árvore? Quando eu voltar, ela vai me perguntar. E quanto à árvore? O que eu digo? No tempo de guerra, alguém pegou um grande tesouro e enterrou em suas raízes. Os gases liberados do tesouro impedem que ela tenha folhas e frutos. Alguém precisa tirá-lo, disse Deus. Aí o homem: Tá, Deus. E o que eu digo para o lobo? Diga para deixar de ser lento e desatento. Diga para correr atrás da sua caça. Aí, voltando para casa, ele se encontrou com a princesa, né? Disse o que Deus tinha falado. Ela pediu para ele entrar, mas ele recusou, dizendo que estava ocupado demais para encontrar grandes oportunidades. Respondeu a árvore que o pediu, né, para tirar o tesouro, mas também não o fez porque estava ocupado demais procurando oportunidades. Quando se encontrou com o lobo e disse o que Deus o havia falado, o lobo aproveitou a oportunidade e devorou o homem. Você entende essa parábola? Olha, Deus, ele algumas vezes ele é bem, pelo menos na minha vida, né? Ele assim, ele é bem, ele acerta em tudo, mas tipo assim, quando eu peço algo, ele deixa tudo explicadinho uma vez perdida. As outras vezes eu tenho que, botar minha cabeça para funcionar e ter sabedoria para saber entender os caminhos de Deus para minha vida. E aqui na história, Deus deixou tudo muito claro para o homem, né? Dizendo: ó, você vai falar isso para a árvore, tem lá um tesouro, aí alguém tem que retirar para ela poder crescer. A princesa, alguém vai resgatá-la, entendeu? Avisa para ela. E o lobo, diga para ele não ser desatento e ele aproveitar a oportunidade. E o próprio homem que foi passando pela princesa, que poderia ter sido a esposa dele, ele poderia ter sido o cara que ia tirar o tesouro lá da árvore, ia ficar com o tesouro e a árvore ia crescer, ou seja, ele ia ficar rico, né, com posses. E o que foi que aconteceu? Ocupado demais, uma pessoa que não sabe aproveitar as oportunidades, morre logo com o lobo. O lobo, que era o desatento da história, foi o que conseguiu, captar a mensagem e aproveitou a oportunidade e devorou o homem. Quem você é nessa história? Você é o lobo ou você é o homem?
O lobo aproveitou, como eu disse, a oportunidade quando o homem tem oportunidade. O homem não aproveitou porque estava ocupado demais para o recado de Deus para ele. Aí o lobo da história foi o mais esperto. O que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus e agarrou a oportunidade. Então que a gente possa hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro, ficar mais atento às oportunidades que Deus dá, né? Eu tenho uma amiga que está morando fora e que lá você sabe que quando a pessoa viaja para o exterior, nem sempre consegue o mesmo emprego que tem no Brasil. Acaba trabalhando como pedreiro, né? Ou como faxineira, ou como vidraceiro, enfim, esses trabalhos mais pesados. E aí, eu fiquei pensando, imagina quando ela voltar. Por que será que ela está passando por isso lá, né? Limpando, não que isso seja vergonha de jeito nenhum. Eu tô falando que ela tinha uma profissão em Fortaleza, né? E tá em outro local com outra profissão mais pesada do que tudo mais pesado do que ela fazia, não era a área dela, mas tá lá fazendo, né? Curtindo tudo, aproveitando a oportunidade. Quem sabe quando ela voltar, né, pro Brasil, ela não monta aí um negócio para ela relacionado àquilo que ela estava fazendo lá fora. É conseguir enxergar a oportunidade, entende? E então, hoje eu peço você que tudo que você vai fazer, você consiga enxergar a luz de Deus. Ó, Deus está querendo me dizer algo. E leve tudo para o lado positivo. Tente ver as coisas tudo com um lado bom, né? Não tenha, eu gosto muito do efeito Poliana. Para quem não sabe, a Poliana tem até uma novela, né, na televisão, no SBT. E ela joga o jogo do contente. O que é o jogo do contente? É você ver o lado bom de tudo. Nas situações mais difíceis, você conseguir enxergar Deus em cada situação. Então, que a gente possa enxergar Deus em cada situação, por mais difícil que seja, né? E que você pense nisso.